oportunidade de estarmos aqui neste local, com a igreja reunida, com os irmãos, para juntos, Senhor Deus, nos louvarmos o teu nome. Obrigado por tudo, fica conosco, que o nosso louvor, a nossa adoração, que a tua palavra, Senhor Deus, possa ficar gravada no nosso coração, que tu possa, Senhor Deus, aceitar o nosso louvor, a nossa adoração, com a nossa palavra, com as nariz, que possamos, Senhor Deus, sair daqui convictos, ó Pai, que somos soldados de Deus e que precisamos, Senhor Deus, testemunhar das tuas palavras, precisamos, com as nossas atitudes, que elas possam ser corretas e que as pessoas do mundo possam olhar para cada um de nós e reconhecermos como Cristo. Agora, perdoa nossos pecados, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Vamos início assim a mais uma celebração dominical. Vamos abrir os nossos sinais e cantar o hino de número 366, tem por título Firmeza. Vamos tentar cantar com bastante alegria, de forma que fique curioso. Livro de Provérbios, livro de Salomão, também de forma poética. Capítulo 29, de 1 a 15, que diz assim: o homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz. Será que é apontado de repente sem que haja? Quando se multiplicaram os justos o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas com
Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, sem que ele se encolerize. Quer que se ria, não haverá fim. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que quando os retos procuram tirar da vida. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, se o governador dá atenção às palavras mentirosas, virão a ser perverso todos os seus filhos. O pobre e o seu opressor se encontram, mas o Senhor que dá aos olhos dignos. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina com sabedoria, mas a criança é entregue a si mesmo, vem a vergonhar a sua mãe. Que nós Senhor Deus, obrigado por mais um dia e temos como o dia do Senhor, em que a igreja se reúne nesse local chamado de oração, com o intuito de bendizer o nome do Senhor. Não devemos esquecer que o Senhor, Ele procura os verdadeiros adoradores. Ele diz que os verdadeiros adoradores o adoram no espírito de verdade, e assim nós possamos agir. Também a porção lida da palavra de Deus, uma pequena porção que traz alguns provérbios para nossas vidas. Então peço que nós possamos agradecer a Deus pela sua imensa graça, porque Cristo tem morreu na cruz por nós. Por isso agradecemos em nome dele mesmo. Amém. E amém. Amém. Versículos memorizados. Irmãos que tem o seu versículo, que gostaria de citar, ou a sua tirinha que gostaria também de compartilhar conosco, o momento está aberto. Deixem vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Marcos 10 e 14b. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante dele, porque o Senhor Deus é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Nossa moção aqui, debaixo dos céus, não existe nenhum lugar dos homens, pelo amor dos cristãos. Atos 4. Daniel 3, 16 e 17.
continuidade, nós temos um cântico, não a Deus maior, uma palavra de louvor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Fica em pé, sentar bem forte, bem alegre, para lembrar o Senhor, não a Deus maior.
amados, Deus quer ter um relacionamento de amor conosco. Não necessitamos do que o mundo nos dá, precisamos ser conhecidos por Deus e ter um relacionamento com Ele, que Cristo restaura nossas propriedades. Pensamento. O Deus soberano, Criador de todas as coisas e Senhor da história, deseja ter um relacionamento conosco. Que Deus te abençoe. Vou orar para o pastor Paulo. Bom dia, igreja. Irmão, nós estamos estudando aí sobre os fundamentos da fé, que é os fundamentos da fé cristã. E nós começamos aí esses estudos domingo passado e nós vamos dar continuidade. A partir daqui nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Quero ler com os irmãos esse texto aí de João, 3 João. Essa referência não está errada aí. E o versículo 10. 2 João, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Senhor, queremos agradecer mais uma manhã que nos encontramos na tua casa para te louvar e agradecer o teu santo nome. Pedimos agora pelo estudo desta lição que possamos aprender e colocar em prática na nossa vida cristã. Possamos defender a sã doutrina da palavra de Deus contra todas as heresias, todas as mentiras que têm sido dissimuladas nos nossos dias atuais. Pedimos as tuas misericórdias e a tua graça sobre a tua igreja, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então,
e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então veja a importância da gente considerar a doutrina. E tem muita gente que às vezes despreza, acha que não é necessário estudar a doutrina. Irmãos, a esses eu digo que eles estão equivocados, eles estão enganados. É necessário sim que a igreja aprenda a doutrina, porque João ele já diz aqui nesse texto, que aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, ele diz que não tem Deus. Então a doutrina ela tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Para a doutrina ser de acordo com a palavra de Deus, o homem ele precisa então se submeter a essa doutrina, estudar essa doutrina e permanecer nela, não ultrapassar essa doutrina. Ele quer dizer ultrapassar essa doutrina é ficar muito distante. Os irmãos que dirigem carro, né? Aí a gente vai dirigir o carro, aí você vai com 80, aí chega um, passa com 120, 140. Então ele fez uma ultrapassagem muito rápida. E a pessoa se distancia de você e você não consegue mais ver aquela pessoa na estrada, né? Porque já vai distante, já não ultrapassa muito rápido. Então fica muito distante. Então aquele que ultrapassa a sã doutrina, quer dizer que essa pessoa está muito distante da palavra de Deus, da verdade. Então nós não podemos ultrapassar a sã doutrina da palavra de Deus. Nós precisamos permanecer nela. Ele disse que aquele que permanece, ele tem Deus. Agora aquele que não permanece, ele não tem Deus. Ele não conhece a Deus. Porque hoje, irmãos, é certo que nós temos a doutrina de Deus e nós temos a doutrina dos homens. Nós temos os ensinos de Deus e nós temos o ensino dos homens. Nós precisamos permanecer nos ensinos de Deus, na doutrina de Deus, e desconsiderar o ensino e a doutrina dos homens, porque são apenas homens falíveis, que criaram aquela doutrina, criaram aquela seita, criaram aquela heresia, aquele grupo herético, e tem muita gente que estão seguindo os dois lados da moeda, a doutrina de Deus e a doutrina dos homens. Isso aí é evidente diante dos nossos olhos. Quando nós olhamos aí muitas igrejas que dizem ser de Deus, mas no fundo não são de Deus, são igrejas de homens. E nós precisamos, irmãos, permanecer nessa doutrina. Ele diz: aquele que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Interessante que ele não botou o Espírito Santo, né? Ele botou apenas os dois, que são da Trindade, que são três, né? O Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Mas João, ele resumiu aqui, colocando somente o Pai e o Filho. O Pai é Deus, o Filho é Jesus, e nós temos então o terceiro, que é o Espírito Santo. E aí, mais no 10 que nós lemos, né? Se alguém vem ter convosco, se alguém vem falar com você, alguém vai lá na sua casa, e João diz: não traz esta doutrina. Que doutrina? A doutrina do Pai e a doutrina do Filho, ou seja, a doutrina de Deus e a doutrina de Jesus. Claro que a gente entende que também aqui entra a terceira trindade, né? O Espírito Santo. Então João diz que se ele não traz esta doutrina, no qual ele está se referindo, que doutrina é essa? A respeito do Pai e do Filho, ele já falou no versículo 9. É por isso que é bom sempre a gente entender o contexto, né? Que doutrina é essa? O que veio antes, pode ser o que vai depois. Então a gente subentende que ele está falando do Pai e do Filho. Ele já falou no 9, mas ele repete no 10, dizendo esta doutrina. Mas que doutrina é esta? Do Pai e do Filho. Não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, né? Parece ser um crente até ignorante, né? Dizendo: não lhe dou as boas-vindas, não seja bem-vindo aqui na minha casa. E de fato, irmãos, a gente não vai abrir a porta da nossa casa, escancarar a porta da nossa casa e deixar um herege entrar na nossa casa para falar heresia, disseminar heresia ali na sua sala. Não, vem trazer aqui a palavra de Deus. Mas não é a palavra de Deus, muitas das vezes, é a palavra dos homens. E nós precisamos, irmãos, dizer não a essas pessoas. Não, obrigado, eu já tenho a minha doutrina. A minha doutrina é a doutrina de Deus. Você diz bem assim: é a doutrina de Deus. Não é, você dizer, não é a doutrina da igreja, mas é a doutrina de Deus. A igreja tem a sua doutrina, é baseada na palavra de Deus. Mas você tem que ser enfático e dizer: não, eu já tenho a doutrina de Deus. Muito obrigado pelos seus ensinos. E despacha a pessoa. Então nós não precisamos, irmãos, receber essas pessoas em casa. Porque se a gente recebe, mas pastor, se eu receber, você está se tornando cúmplice com o ensino daquela pessoa, daquela seita, daquela heresia. Está ajudando aquela pessoa a disseminar heresia. E aí você vai ficar confuso, ainda mais se você não tiver convicção doutrinária a respeito de vários ensinos, né, teológicos que a Bíblia, a palavra de Deus ensina. Tá certo? Então, muito cuidado. Então, a nossa única opção, aí no 2, só há igrejas fortes se os seus membros receberem uma teologia autêntica. Olha aí, só há igrejas fortes se os membros, se os irmãos receberem uma teologia autêntica, ou seja, uma teologia verdadeira. Teologia verdadeira, e não uma teologia, irmão, superficial. Tem que ser uma teologia bíblica, tem que estar baseado e fundamentado na palavra de Deus. É essa teologia bíblica que vai fortalecer, que vai fundamentar a nossa fé. Porque quando você ouvir uma heresia,
heresia por aí, é uma mentira por aí, você já vai detectar. Seja uma mentira, uma heresia, irmãos, cantada, seja uma heresia pregada, seja uma heresia em um panfleto que você pode pegar. Tem muita gente distribuindo, por exemplo, aquele jornal da Universal, né? Você, de vez em quando, encontra essas pessoas por aí, né? Se não, me deixa na caixa do correio, eles estão na rua, saem do grupo, né? Aí eles dão aquele jornalzinho. Ali, irmãos, tem muitas heresias. Eu já recebi aqueles jornais, que tem coisas ali que eu, como pastor, eu preciso saber o que é que eles estão me ensinando, o que é que eles estão falando. Se os irmãos têm segurança doutrinária, você tem convicção doutrinária, eu recomendo que você receba. Pegue aquele jornalzinho e dê uma folhada, dê uma lida ali e veja o que está certo, o que está errado. Veja o que você pode aproveitar e o que você não pode aproveitar. Tem algumas coisas ali que às vezes eu posso aproveitar dos meus estudos, eu posso tirar ali alguma coisa, né, para desmentir até e trazer aqui para os irmãos. Olha o que está escrito nesse jornal. É uma heresia. Então, tomemos, irmãos, cuidado com essas pessoas que não trazem a sã doutrina da palavra de Deus. Então, nós vamos fortalecer os membros da nossa igreja, trazendo uma teologia autêntica, ou seja, uma teologia bíblica, que o autor quer dizer aí. Então, o ministério da palavra, nelas ensina doutrinas bíblicas e sadia, e esta é a opção teológica verdadeira e a única viável. Tá? A única viável. Vamos mais para frente aqui. Nós já vimos essa parte aí também, né? Vamos só entender o terceiro conceito de teologia. Como definir esta posição? Então, o conceito de teologia, a visão do conservadorismo bíblico. Então, o vocábulo teologia é usado hoje no sentido particular e em outros mais geral. É oriundo de duas palavras gregas, theo, Deus, e logos, palavra, e doutrina. Logo, nós temos, irmãos, então, a teologia é o estudo de Deus. Então, é o estudo de Deus, é o estudo da palavra de Deus. Como se vê no Strong, né, que é a ciência de Deus e suas relações com o universo, tá? Com o universo, mas lá assim. E aí nós temos, ele dizendo aí que nessa lição 3 veremos as 10 doutrinas chaves da teologia: bibliologia, teologia propriamente dita, cristologia, pneumatologia, angelologia, antropologia, amartiologia, soteriologia, eclesiologia e escatologia. Tudo gia, né? Tudo gia, né, pastor? Tudo gia. Tudo termina com gia, que é o estudo, né?
e é mais a ideia de que possa ser a rainha das ciências. Então, ele diz ali, isso reflete o desprezo que agora é dado à rainha das ciências, e implica o abandono da sã doutrina por pastores e igrejas modernas. Bem, então vamos mais adiante aqui. Então, mais nesse ponto aí, ele diz aí, há no nosso dia de hoje um grande preconceito contra a doutrina, que contou, como é muitas vezes chamado de dogma na religião, uma grande desconfiança e a aversão ao pensamento claro e sistemático a respeito de coisas divinas. Os homens preferem não poder deixar de notar, viver uma região ou uma religião de nebulosidade e indefinição com relação a esses assuntos. Querem que seu pensamento seja fluido e indefinido, algo que possa ser mudado com os tempos e com as novas luzes que eles acham estarem constantemente aparecendo para iluminá-los, continuamente adquirindo novas formas e deixando os irmãos e líderes da igreja, o mestre dos mestres, nos desafia com seus ensinos a pregarmos a sua santa doutrina bíblica. Doutrina bíblica. E aí nós temos esse pensamento de Bancroft, né? Daí Mary Bancroft é um teólogo, prefaziando sua teologia conservadora, dizer que, em certo ponto, pensando em uma teologia conservadora, há a distinção feita por alguns teólogos com os termos conservador e fundamentalista. Isto porque os neo-evangélicos entram no seio fundamentalista, mas há vários textos bíblicos sobre essa doutrina da separação. Em terceiro, então, nós temos aí o fundamentalismo, a conclusão. Então, aqui, o pastor Anatek, o bíblico embasado, né, na Bíblia. Mas embaixo aí o livro, o terreno de fé e prática, defendendo sua inspiração plenária e inerrância, advoga essa teologia por julgar em tudo pela Bíblia e por ela ser julgado. Daí não hesitamos em chamar uma teologia conservadora e evangélica que torna a infalibilidade como seu princípio fundamental de autoridade uma opção intelectualmente viável. Nós temos aqui alguns vocábulos, né, que aparecem no texto, laurino, que é um termo latino, no qual se origina, proveniente ou procedente, natural de algo ou de algum lugar. Embasado significa fundamental argumento, tomado como base uma razão ou motivação. Hesitamos, quer dizer, permanecer em estado irresoluto, não ter certeza, demonstrar perplexidade. Certo? Aqui ele dá uma sugestão de metodológica. Se deve dividir a turma em 2 grupos e debater por 10 minutos sobre a razão de sermos fundamentalistas e conservadores e por que preservar esta posição bíblica. Bom, é uma sugestão do autor. Aqui são alguns
leituras diárias que precisamos ler a respeito desse assunto. E aí agora entramos na lição de número 2. Eu sugiro até que os irmãos leiam essas referências que estão aí. Elas são referências clássicas e diretas a respeito do assunto. São vários assuntos diferenciados. Por exemplo, nós vamos no domingo estudar ali, fazer a leitura no domingo, fazer a leitura sobre a doutrina de demônios. Você encontra lá em 1 Timóteo 4, de 1 a 5, este assunto. Segunda-feira, não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Na terça-feira, a doutrina de Cristo não é sigilosa, como alguns têm aí, não. É sigilo, não. É só o nosso grupo que tem acesso a esses ensinos. Você não pode ter acesso. Tem muitos grupos aí, assim. Aí baseado em João 18, 19 a 27. Na quarta-feira, afaste-se dos que se afastam da sã doutrina. 2 Timóteo 2, 14 a 26. Na quinta-feira, não o receba em sua casa. 2 Timóteo, 2 João, nós vimos lá 9, vai até o 13. Na sexta-feira, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 1 Timóteo 4, 6 a 16. E no sábado, fala o que convém à sã doutrina. 2 Timóteo 2, de 1 a 10. Então, irmãos, essas referências com esses assuntos doutrinários, nós vamos encontrar nas Escrituras. Se a palavra de Deus ela está dando relevância, importância a esse assunto, então a igreja ela precisa estudar. Não é por acaso não, irmãos. Não é por acaso que está aí nas suas mãos esses assuntos. E nós precisamos então nos aprofundar em estudar esses assuntos. Se você quer aprender doutrina, a recomendação é você, além de ter a sua Bíblia, é você ter um bom manual de teologia. Esses que eu falei, eles se aproximam muito, como o Bancroft, quem mais outro de teologia? O Tício. E tem outros, que você pode adquirir na livraria e você pode estar estudando essa doutrina que nós vimos lá, desde bibliologia até chegar em escatologia. São pelo menos aí 10 doutrinas. 10 doutrinas, irmãos, é muito assunto para você estudar. Por exemplo, se você vai estudar bibliologia, você imagina quais são os assuntos que você vai estudar em bibliologia? O roteiro. Você vai seguir uma lógica aí, até terminar de estudar bibliologia. Tem muitos assuntos, irmãos. O irmão pensa, vou estudar bibliologia. Aí ele pensa que é só a Bíblia, como um todo. Não é. É mais do que isso. Então você vai mergulhar em uma doutrina, uma só, até chegar no final. Quando você chegar no final daquela doutrina,
Você vai para a segunda, teologia propriamente dita, sobre os ensinos de Deus. Vai estudar sobre Deus. E quando a gente estuda sobre Deus também, tem também um roteiro para a gente começar a entender. Então são muitos assuntos que a gente estuda, né? E se os irmãos querem se aprofundar, os irmãos precisam estudar separadamente, né, cada um desses assuntos. E aí, mais do que nunca, irmãos, você vai estar preparado para defender a sã doutrina da palavra de Deus. Quando chegar uma heresia, um ensino contrário, você já vai detectar. A maioria dos crentes, pegando agora no geral, a maioria dos crentes, eles não têm doutrina, eles não têm uma convicção bíblica, eles são enganados porque eles não conhecem as 10 doutrinas, eles não se aprofundam no conhecimento das 10 doutrinas, e eles pensam assim também. Alguns podem pensar, mas essas 10 doutrinas é para o pastor estudar. Eu digo para os irmãos, é para os irmãos também estudar, porque a 10 doutrina não foi feita só para o pastor estudar, mas para a igreja toda estudar. Então, irmãos, se você tem interesse em estudar essas 10 doutrinas, comece com a primeira, dê um passo de cada vez. Bem, você pensa assim, eu vou me planejar, esse ano eu vou estudar, vamos supor, 2 doutrinas, 3 doutrinas, conforme o seu tempo, é só uma sugestão minha. Mas se você tem pouco tempo, você diz assim, eu vou colocar um propósito na minha vida, esse ano eu vou estudar bibliologia, só bibliologia. Se você quiser, eu posso até passar um site para você, confiável, né? Só Escritura, Palavra Prudente, são sites confiáveis que a gente acessa e você tem informações ali, um roteiro para você seguir e você estudar. Tem esse livro de teologia que você pode estudar também esse assunto. Tá, irmãos? Então, coloque um propósito na sua vida para você estudar a doutrina. Isso vai edificar a sua vida mais na fé, vai fundamentar a sua fé na pessoa de Cristo. Tá bom? Então, nós vamos ficar aí com esse ponto aí. E aí, no próximo domingo, a gente vai já entrar na nossa missão aí. O objetivo da missão: mostrar à classe as fragilidades do falso ensinamento, para refletir a sã doutrina e termos igrejas santas. Então esse vai ser o nosso objetivo da missão de número 2. Mostrar aos irmãos a fragilidade dos falsos ensinos. Há uma fragilidade mesmo, eles não têm fundamentos, e mostrar para os irmãos que nós temos fundamentos e que os irmãos podem sim estudar a palavra de Deus e ter uma base bíblica autêntica, verdadeira em suas mãos, que é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, queremos agradecer pela tua palavra, que o Senhor fundamente cada dia a nossa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo.